Olá, amados, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Graça e paz. Eu sou a pastora Silvia Ledward. Estou falando aqui direto da Alemanha. E te convido para novamente estarmos aqui, numa só comunhão, num só Espírito, conectados em Cristo. Mais um dia está começando, mais uma semana que temos que enfrentar. Mas a mão poderosa do Senhor até aqui nos sustentou. E o mesmo Deus que fez ontem, faz hoje e fará pelos dias que hão de vir. Então começa a semana firme, na esperança, na fé, na certeza de que dias melhores virão, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Hoje eu te convido para meditar comigo em João, no capítulo 9. Eu não vou ler só um versículo, porque aqui conta a história de um milagre, um dos milagres que Jesus fez. Mas é tão rica a forma em que João escreveu os detalhes, que eu acho que temos muito o que aprender, sim. Como sempre, nós obtemos da palavra de Deus tanta sabedoria. Ela é luz, sim, para os nossos olhos, para nossa mente, para o nosso coração, para a nossa visão espiritual. Ela é lâmpada, sim, para os nossos pés. Nos dá a direção que leva ao caminho da vida eterna. Sim, ela é luz para o nosso caminho. E aqui em João, no capítulo 9, nos diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este. E outros: Parece-se com ele. E ele dizia: Sou eu. E diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde ele está? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego.
E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Que dizes tu? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: estavam falando de Jesus: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram-lhe a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vou-lo disse, e não ouviste. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e, contudo, me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas, se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se houve alguém que abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados, e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que tinha expulsado, encontrou-o e disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já os tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam,
e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Aleluias. Amados, é tão rico as lições que encontramos, tão ricas nessa história, neste acontecimento. Uma das coisas que me chama a atenção é que aquele cego havia uma sede no coração dele. Ele tinha sim a esperança do seu milagre. E naquele momento, Jesus ia passando, ia caminhando naquele lugar. Uma das coisas lindas que nós vemos aqui nessa lição é que ali estava Jesus, no meio daquela cidade, passando no meio daquele lugar que devia ser tão movimentado. Nós vemos que Jesus curou vários cegos. Ele ficou conhecido por seus milagres, mas curou de formas diferentes. Sim, curou como nós vemos em outra ocasião, em que o cego gritava por Jesus para ser percebido. Ele gritava para que o milagre chegasse. Não é? Ele dizia: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas aqui, em outra ocasião, nós vemos que tinha alguém no sofrimento, tinha alguém passando pela prova do tempo, tinha alguém sendo criticado. Sim, porque aqui nós vemos que, se nós analisarmos bem, nós vemos aquela situação onde Jesus via o cego. Isso é tremendo. O cego daqui, nesta ocasião, não gritou por Jesus, como naquela outra ocasião. Ele estava lá, esperando pela fé, pelo seu milagre, mas talvez já tão cansado de esperar, talvez já tão cansado de ser humilhado diante daquela prova. Sim, porque ali nós sabemos que Jesus disse, foi ao encontro dele. E o lindo de tudo isso é ver que Jesus se preocupa conosco. Jesus viu a necessidade dele e Jesus veio ao encontro com amor e misericórdia. E isso é maravilhoso. Ele parou no meio de tudo e foi ao encontro do cego. Porque ele se importa com cada um de nós, sem distinção. Os discípulos, como homens falhos que somos, não percebeu a dor no coração, a tristeza, a prova, a angústia que o cego e a humilhação que ele vinha passando durante todos aqueles anos. Mas Jesus sabia a necessidade dele. Os discípulos se preocuparam quando viram que Jesus se aproximou dele em saber qual era o pecado dele. Se foi através dele, se foi através dos seus pais. Quem foi que pecou? E não é isso que acontece, meus amados? Quando tantos de nós passamos por provas, estamos ali como aquele cego, prostrados, humilhados,
arrasados, tristes, sem esperança, sem forças mais nem para clamar, porque ele era cego, sim, mas ele não era surdo. Sim, como aquele outro cego em Cafarnaum, ele poderia ter escutado o que Jesus estava passando e sabendo os milagres, de Jesus. E clamado. Mas tem horas que às vezes nós não estamos tão cansados pela prova, que como alguém que está nadando contra as ondas, tem hora que se cansa e às vezes para de nadar. Tenta até ficar boiando ali, descansando, esperando, mas não tem forças mais, esperando só em Deus. E ali os discípulos o acusaram, porque o homem faz isso. O homem pergunta, por que ela está passando essa situação? Por que chegou a esse ponto que a vida dele está assim? Por que perdeu tudo? Por que esse descontrole na vida dos filhos? A que ponto, aonde foi o erro? Para que ele adulterasse, para que ela adulterasse. E o homem só vê o estado diante da acusação. Muitos estão mais preocupados de saber qual foi a razão do seu pecado, qual foi a razão da sua queda, do que se preocupar em estender a mão para ajudá-lo a levantar, do que se preocupar em dizer, Senhor, ele é teu filho, ela é tua filha. Todos nós falhamos porque a nossa luta não é só contra a carne. Somos influenciados como seres humanos pelo poder sobrenatural do mal. Tem misericórdia dessa situação que essa serva de Deus chegou. Tem misericórdia dessa situação que esse servo de Deus chegou. Eles são teus. Ele é nossa família em Cristo. Alcança, manifesta a tua glória. Restaura o amor no coração dele, a fé. Ajuda a levantá-lo. Quantos, meus amados, quando vê um irmão numa situação de lástima, de humilhação, prostrado ali diante daquela prova como aquele cego, se preocupa em ajudá-lo a levantá-lo. O povo de Deus continua fazendo o mesmo que aqueles que estavam lado a lado com Jesus ainda continuam fazendo. A igreja deveria ser um lugar de recuperação, um hospital para a alma. Mas quantas vezes é mais provável aquele que cai, aquele que feriu, aquele que foi fraco, encontrar na igreja um tribunal de acusação, muito mais que um hospital de recuperação. Porque o homem é falho. Mas louvado seja o Senhor, nosso Deus, porque Ele diz na sua palavra que Deus não vê o homem como a gente vê. E assim veio Jesus ao encontro daquele cego. Não importa a situação que os tivesse levado ali. Para aqueles discípulos, ele estaria pagando o preço. Para aqueles discípulos, aquela situação que ele se encontrou era o resultado dos seus pecados, seja causado por eles ou pelas pessoas ao redor que o influenciavam, pelos seus pais. Mas era preço que ele estava pagando. De certa forma, era uma punição, ele merecia aquilo. Para Jesus, não. Para Jesus, não. Quando eles perguntaram o porquê daquela situação, Jesus respondeu no versículo 3. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que manifestem nele
as obras de Deus. Sim, meus amados, tem situações em nossas vidas que mesmo como cristão que busca a comunhão com Deus, que está ali fazendo a vontade do Senhor, de repente, é como que se a vida colocasse ele num laço, numa cilada, que ele cai e não sabe nem porquê, nem como. E ele se vê ali prostrado naquela situação. E as pessoas, mesmo que falem tanto em Efésios, que a nossa luta não é contra a carne, é contra a potestade, mas na hora que aquele irmão é jogado no chão, porque o poder do mal, a influência maligna, a opressão foi muito maior do que a sua estrutura, do que a sua fé, do que a sua comunhão. Eles não entendem, eles esquecem. Eles falam, nossa luta não é contra a carne, mas quando o irmão está prostrado, só há acusação. Não há lamento, não há clamor, não há uma mão estendida. Mas existe um Deus que tem o controle de tudo. Meu amado, ainda que você esteja passando por situações que você nem imaginava que estaria um dia, lembre-se, ainda que você esteja sendo humilhado, perseguido, acusado por aqueles que você mais amava, lembre-se que há um controle de Deus sobre nossas vidas. O sofrimento de Jó foi um sofrimento que também causou críticas, causou acusações daqueles mais próximos dele. Mas nós bem sabemos que Jó era um homem reto diante de Deus. E não ficou imune de passar por aquela prova onde todos o acusavam. Acusava a sua comunhão com Deus. Mas tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Essa prova que você está passando, se você vivia a sua vida totalmente alinhada à vontade do Senhor, e mesmo assim você entrou nessa situação que você olha agora e se vê totalmente prostrado, paralisado, sem forças para lutar, para se reerguer novamente, entenda que até esta queda foi permissão de Deus. Mas o Senhor nos diz aqui com boas novas para aqueles seus servos escolhidos, que mesmo assim estão prostrados no momento. O Senhor não só diz que tudo é permissão dele, mas ele diz também que aquela situação, ainda que não tenha sido da vontade dele, causada por ele, mas a vida em si, o mundo espiritual em si, o jogou naquela situação, ainda assim, foi permissão de Deus. Porque o inimigo não nos toca, meu amado, até onde Deus não permite. E Deus permite mesmo. Deus exalta e Deus abate. Deus permite, sim, o nosso levantar, mas também permite a queda. Em tudo há um propósito de Deus. Mas para aqueles que continuam esperando no Senhor, essa situação, meu amado, não vai ser para a tua morte, nem física, nem espiritual, em nome de Jesus. Mas vai ser para que se manifeste a glória de Deus na tua vida. Se manifeste, sim, as obras de Deus na tua vida. O Senhor é contigo. O Senhor está nesta luta. O Senhor é aquele que conhece nossas fragilidades. Sabe, às vezes que nós tentamos fazer do nosso jeito. E Ele é aquele que trata.
Ele é aquele que trata. Trata conosco nas áreas que precisam ser moldadas. Trata conosco em situações que nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Ele cuida, ele molda. Ele tem propósito para todas as provas que nós passamos. Nós devemos confiar no trabalhar do Senhor. Muitas vezes não entendemos, muitas vezes dói certas provas que nós passamos, situações que nós temos que entender, situações de humilhação, situações de lástima, situações onde nós somos encurralados, pressionados pelo pecado, situações onde o que você não quer fazer, você faz, situações onde você é perseguido, onde você é acusado, difamado, humilhado. Tantas situações, em tantas formas de passarmos pela prova. Mas é o trabalhar de Deus. É Deus tratando conosco para algo extraordinário que Ele quer fazer em nossas vidas. E Deus não trata você numa área se não for o propósito dEle. Se você está passando por essa luta no seu casamento, se você está passando por essa luta com o seu filho nas drogas, se você está passando nessa luta, aprendendo a esperar o seu amado para se casar, a sua amada, se você está passando nessa luta de se realizar, de se sentir alguém capaz profissionalmente, ou até mesmo numa cura física. Todas as lutas que passamos há um propósito de Deus. Todas as lutas que passamos é Deus nos dando experiência, mas acima de tudo, é nos dando experiência naquilo que Deus quer nos usar. O Senhor vem ao nosso encontro, mas há um tempo determinado para tudo. Nós não sabemos quanto tempo aquele cego teve que esperar. Nós não sabemos quanto tempo ele clamou que houvesse um milagre. E talvez quando ele estava totalmente sem forças, ao contrário do outro cego ali que gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Esse estava ali, totalmente prostrado, não tinha mais forças. Meu amado, é nessa hora, quando você não aguenta mais, quando chega ao limite do limite, que você não aguenta mais nem clamar, que aqui nos mostra na palavra de Deus. Apesar dos acusadores, apesar dos perseguidores, apesar daqueles que pensam que tudo que você está passando é preço, é merecido, é punição, como os discípulos ali pensaram, quando viram o cego naquela situação. Apesar de tudo isso, quando chega a hora de Deus, ainda que todos estejam te acusando, Jesus é aquele que deixa a multidão, que põe o olhar em ti e vem entregar o teu milagre. Aleluias! Continua firme, esperando no Senhor. Este cego precisava de uma cura. E a cura, quando Deus vem, quando Jesus vem ao nosso encontro, quando nós reconhecemos que precisamos dele, a cura é completa. Aqui nos mostra que o cego não teve só a sua cura física. O tremendo dessa história é que o cego teve a sua cura espiritual também. Porque quando Jesus vem ao nosso encontro, a cura é completa. A cura é completa. Jesus veio ali e disse para ele, de uma forma muito tremenda: eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, com a saliva fez o lodo, untou os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, lavou-se
e voltou vendo. Amado, é Jesus, o próprio Deus, que vem ao nosso encontro para nos dar o milagre e dar vida, para não só suprir nossas necessidades físicas, mas a espiritual. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Ou seja, o que eu vou fazer com você aqui, você não vai só ver o que os seus olhos carnais podem alcançar, mas eu vou te dar vida. Eu te dou também visão espiritual. E Jesus mostrou naquela situação que para que a bênção chegue até nós, nós temos muitas vezes que aprender a esperar no Senhor. Esperar no tempo do Senhor, mas na certeza que Ele virá e Ele vem ao nosso encontro. Mas Jesus também mostrou ali que para a bênção ser manifestada em nossa vida, nós temos que reconhecer o direcionamento que Jesus pede que façamos para receber a bênção. Jesus pediu ali um ato de fé para ele. Lodo é apenas lodo. Para ele poderia achar até humilhante ter que pegar aquele lodo com o cuspe de Jesus e passar nos seus olhos. Quem sabe se ele já tinha ouvido falar que Jesus já tinha curado um cego só apenas dizendo: o que queres que eu faça? E o cego disse: eu quero ver. E Jesus disse: tua fé te curou. Para alguns o milagre é tão fácil. A forma de Jesus vir, dele pedir e ser liberada. Mas para outros não. Para outros há direções que o Senhor nos dá. Mas o Senhor faz isso porque é dependendo do chamado na vida de cada um. Deus pede mais Ele dá, mais Ele pede. A um cego, Jesus apenas liberou a bênção. A outros, ele teve que passar por certas instruções de fé. Ele teve fé. Ele aceitou aquela humilhação de passar o lodo, ele passar pela humilhação de passar um lodo com cuspe nos olhos. Ele se lavou no tanque. Para a bênção chegar ao nosso encontro, Jesus vem e pede primeiro um ato nosso de entrega. Jesus disse: lava-te no tanque. Você quer ser abençoado? Purifica-se nas águas vivas do meu trono. Você quer abençoado? Busca a tua transformação. Você quer abençoado? Busca a tua purificação. Você quer ser abençoado? Busca a santificação. E depois que ele se lavou, ele voltou vendo. O milagre foi manifesto. Amado, você tem clamado por sua bênção. Você tem esperado em Jesus. Mas eu te peço agora, neste momento, entre em comunhão com Deus. Pergunta ao Senhor qual é a área na tua vida que você precisa ser lavado. Para que você comece a ver. Para que sua visão seja ampliada. Para que você entre nesse outro nível de visão espiritual que o Senhor quer te dar. Porque o que o Senhor quer te dar não é só uma cura física. A bênção do Senhor para aqueles que são obedientes é completa. Este cego, ele foi obediente a Deus. Esse foi o primeiro passo para a bênção dele. Por ser obediente, ele foi e tomou a direção certa para que sua bênção chegasse. E Jesus disse: você precisa ser purificado. E ele foi. E ele obedeceu. E Deus operou. Ele foi buscar a purificação.
E o Senhor manifestou o seu milagre. Porque a palavra diz que quando nós obedecemos a voz do Senhor, as bênçãos do Senhor nos acompanham. Então eu te peço, meu amado, diz, Senhor, o que eu preciso fazer? Abre a minha visão espiritual para que eu veja qual é a área que eu preciso me prostrar nos teus pés, me derramar nos teus pés, me arrepender. E o que é que eu preciso, Senhor, fazer para entender que tu sabes o que é melhor para mim, que essa prova é permissão tua, mas que se eu ouvir a voz do teu Espírito Santo e te obedecer, ainda que pareça tudo tão turvo e sem saída, o Senhor virá ao meu encontro e me dará vida, e me dará vitória, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém? Apenas crer que o Senhor quer que você faça uma autoavaliação, que espere no tempo do Senhor. Creia que se você está na comunhão, ainda que agora você tenha que ter passado por esta prova, mas há um propósito de Deus para te dar vitória, e que a vitória não tardará, porque o Senhor sabe até onde nós aguentamos, e antes que ali possamos estar totalmente derrotados aos olhos do homem, derrotados aos olhos de Satanás, o próprio Jesus é que vem ao nosso encontro e nos dá vida. Aleluias! Santo e poderoso Pai, maravilhoso Deus, eu entro aqui na tua presença, ó Deus Altíssimo, na sala do teu trono, no trono da graça, do amor, no trono do favor imerecido, e clamo pelo teu povo que te chama pelo nome. Senhor, alcança vidas agora que estão totalmente prostrados, desanimados, angustiados, sem entender o porquê da situação, para que eles possam parar de questionar e entender, Senhor, que contigo tem coisas que tu já dissestes na tua palavra. Agora não entendes o que eu estou fazendo, mas depois tu vais entender. Senhor, que os teus filhos possam ter a alma agora lavadas de toda acusação, de todo julgamento, de toda difamação, de toda perseguição. E que entre agora, Senhor, na tua presença, que o teu Espírito Santo, aquele que geme por nós com gemidos inexprimíveis, entre com consolo para dizer para o teu povo que ainda há esperança, que há um futuro de vitória, de paz e de honras para aqueles que esperam em ti. E que o Senhor entre com poder nessa situação. Mesmo, Senhor, que ainda estejam esmorecidos, que a tua intervenção divina, o teu poder, o teu toque, venham até a eles nesse momento, os dando uma nova esperança, vida, força, e creiam que a vitória está chegando, que tu estás entrando agora nesta causa com poder, para reerguê-los, para enchê-los, para usá-los para uma grande obra, e que toda esta dor é apenas propósito teu, para um testemunho lindo do que o Senhor faz e da vitória que Ele dá àqueles que o amam e nele esperam. Sejam abençoados, renovados, e que as bênçãos do Senhor venham sobre tua vida, com as honras do Senhor, fazendo com que você creia que Jesus está vindo nesta situação e vai lhe dar vitórias, e todos vão ver que Ele é Deus na tua vida, para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Fique na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amo vocês. Amo vocês.